Mas, o que é techuvá? E hoje nós vamos aprender com o Serafim o que é techuvá. Shabbat Shalom, viu, Serafim? E a irmã Dani, sua companheira. Opa, gente, Shabbat Shalom, tudo bem? Dá para ouvir bem aí, Ralf? Perfeitamente, igual o locutor, viu? Eita, Tem que aprender com você. Shabbat Shalom, gente. Aconteceu um probleminha aqui, o que eu tinha feito aqui rapidinho, o computador desligou e eu não tinha salvo. Mas vamos lá. É, Shabbat Shalom, gente. Então, como o Ralf falou, a gente fala muito aqui nas reuniões que alguns motivos nós estamos aqui, como o Ralf disse, um deles é a Teshuvá, né, esse caminho de retorno. Mas o que vem a ser essa techuvá que a gente tanto fala, né? A grosso modo, entende-se que techuvá, ela é um caminho é um arrependimento. Só que o conceito da palavra techuvá é um pouco diferente do conceito da palavra arrependimento que a gente aprende e vivencia, né, nos meios religiosos, né? Porque mesmo que isso não seja dito com essas palavras, mas nós temos no meio religioso o entendimento de que ao pecar, ao errar, ao cometer alguma transgressão, é só pedir perdão, só falar me perdoa e tá tudo bem, tá tudo perdoado, tá tudo resolvido. O conceito de techuvá é um pouco diferente, é o conceito que nossos antepassados israelitas traziam, é um pouco diferente. Na verdade, é bastante diferente. Primeiro, o significado, né? O verdadeiro significado do hebraico bíblico vem de uma raiz que é het, que significa estar fora, errar o alvo. Mas por que? Mas dá, a gente tem uns cachorros latindo aqui, dá para captar no microfone? Não? Bem leve, bem leve, bem leve. Tá. Então, Tá bem mas leve, errar tá? o alvo. Bem leve, viu, Serafim? Pode ficar à vontade. Errar o alvo. Mas que alvo é esse? Né? A, a, a Bíblia fala que o entendimento do que é pecado é você errar o alvo, perder o alvo. E você desviar do caminho, né? Porque existe um alvo, existe um objetivo, existe um caminho que o Criador estabeleceu através da sua palavra, através dos seus mandamentos, para que a gente seguisse, para que tudo vá bem conosco, né? Lá em Deuteronômio, quando o Criador destaca lá as bênçãos e as maldições, ele fala, olha, esses são os meus mandamentos, e se você seguir esses mandamentos, você vai bem. Você vai bem na cidade, na fazenda, na sua casa, nos negócios, na família, prosperidade, enfim. E a consequência de você não obedecer, ou seja, de você errar o caminho, são as maldições, que na verdade não é porque Deus faz uma maldição, não é porque Deus faz o mal, mas ele simplesmente, como ele é justo, a gente colhe as consequências negativas das nossas escolhas, dos nossos erros, de desviar o caminho. Então, techuvá seria isso, um retorno ao caminho. Opa, errei. A direção que o Criador me indicou é essa, eu errei. Eu não posso mentir, eu menti. Eu não posso defraudar ninguém, prejudicar ninguém numa transação comercial. Eu errei, eu preciso retornar. Então, esse é o conceito de techuvá. É você, além do arrependimento, além de você sentir o remorso pelo seu erro, isso é importante, você sentir o remorso, você sentir aquele arrependimento, aquela tristeza pelo seu erro, mas principalmente não adianta nada você sentir essa tristeza, esse remorso, e você ficar ali, poxa, se eu pudesse, eu não voltar no tempo, eu teria feito diferente, mas aí na próxima oportunidade você faz de novo. Você comete o mesmo erro. Então, uma pessoa que tem problema com mentiras, ela pega e se arrepende da mentira e fala, poxa, eu menti, eu não deveria ter mentido, me perdoa, e ela sente ali aquele gostosinho e tal. Mas daqui a pouco, na próxima oportunidade dela se provar realmente que mudou, o que acontece? Ela mente de novo. E isso a gente pode falar sobre todas as áreas da fraqueza humana, né? E que implicam em que a gente tem uma mudança de atitude. Então, isso é techuvá. É você fazer o retorno e voltar. E nós vemos isso em toda a Escritura. Né? Nós vemos em Provérbios, Provérbios 28, que fala que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará,
mas as que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, não adianta você confessar se você não mudar. Então, a techuvá é um processo interno, mas com frutos externos, né? O Mashiach disse que a gente possa produzir Jesus, Mashiach, Yahusha, Yeshua, é a mesma pessoa. Ele disse que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, dignos de retorno, de techuvá. E esses frutos são o quê? São coisas visíveis, porque não adianta uma pessoa que tinha uma postura errada, de acordo com os padrões bíblicos, e ela muda, mas ela muda só para ela mesma. As pessoas não veem a diferença. Isso não existe. Porque toda mudança interna, ela traz uma manifestação externa. Vou continuar no exemplo da mentira, por exemplo, né? Se a pessoa mentia, ela para de mentir, não, as pessoas vão ver que ela parou de mentir, certo? E tem até aquela história, né, do Joãozinho lá, que ele contava que o lobo estava vindo, era mentira, quando o lobo veio de verdade, ninguém acreditou. Então, isso se aplica para todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa que transmitia, cometia aquele erro, aquele pecado, aquela transgressão, ao mudar, isso precisa ser perceptível, precisa ser testemunhal, as pessoas precisam olhar e falar, essa pessoa realmente mudou. Não é isso? E quando a gente se volta para a Bíblia, então a gente vê que para os antigos israelitas, pecar, né, é um sinônimo de cometer um erro ou descumprir uma obrigação com alguém. Por exemplo, em Gênesis 31, Jacó e Jacó pergunta para Labão, seu sogro lá, qual o meu crime? Que pecado? Talihet, que é a palavra que é a raiz de Techuvá. Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Essa palavra, ela se repete mais de 500 vezes na Bíblia inteira. E ela é um tema central, né, das Escrituras. Então, quando você lê em hebraico, percebe em hebraico essa aplicação da palavra, a gente percebe que ela é, na verdade, uma quebra em uma aliança. Né? Quando você faz uma aliança com alguém, você faz um combinado com alguém e você quebra esse combinado, isso se torna uma transição. Assim como Jacó falou, em que eu errei contra você, Labão? Em que eu quebrei o nosso acordo? Então, falando em aliança, a gente vai pensar em quê? Na aliança que nós temos com o Eterno. Ele nos deu a aliança dele, nos dando os preceitos que nós devemos seguir, e cada vez que a gente quebra um desses preceitos, por menor que seja, ensina a quebrar, por menor que seja, existe consequência no mundo espiritual. E a gente precisa fazer esse retorno, a gente precisa reconhecer esse erro, esse pecado, e nos voltar ao caminho correto, à correção. Então, é isso. Techuvá, ela significa retorno. Retorno para o caminho que o Criador estabeleceu, para que nós possamos, através deste caminho, alcançar o alvo. E hoje que nós vivemos num período em que o nosso Redentor já veio, já pagou o preço por nós, e ele deixou bem claro que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, Techuvá, se eu pudesse traduzir aqui, ou resumir, é o retorno ao caminho, e o caminho é o Mashiach. O caminho é aquilo que ele deixou para nós como instrução. A instrução de guardar os mandamentos, de guardar a lei do Criador, tendo a certeza, a convicção de que o preço mais alto já foi pago por ele, e que é através desse sacrifício que nós temos acesso a nos religar novamente com a fonte, com o Criador. Então, na verdade, eu tinha preparado mais coisas sobre isso, mas como o computador deu um problema aqui, eu penso que para essa reunião, a caráter de primeira exposição, lógico que a gente pode voltar a falar sobre isso mais vezes, com mais profundidade, porque Techuvá é um tema amplo. A gente poderia ficar aqui horas falando apenas sobre Techuvá. Mas você que acompanha a gente, que é novo aqui ou que não é novo, continua acompanhando que no decorrer do processo nós vamos trazer mais material sobre isso, trazer mais explicações, mais conceitos,
E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, escreve pra gente, entre em contato pelo Telegram, vai ser um prazer responder e para que a gente possa crescer juntos. Era isso, gente. Shalom, shalom. Alguém comentou alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que Techuvá nunca acaba. Exatamente, Kalel. Techuvá nunca acaba. Se nós vivemos 200 anos como os nossos patriarcas, vamos ficar 200 anos em Techuvá. É isso, gente. Shalom, shalom. Ô, Serafim, você tá no seu tempo ainda. Se quiser fazer algum. Como já teve uma interação, tem mais duas que você pode fazer aí, tá? Não vai se alongar nos outros irmãos, não, tá? E Shabbat Shalom, irmão Maria Fábio Pires. Bom tê-lo aqui novamente conosco, viu? Shalom, shalom, Fábio. Eu temo agora ficar redundante. Perfeito, perfeito. Então vamos continuar então, tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Como o Serafim falou, entre em contato conosco, tá? Todos vocês que queiram fazer parte de uma comunidade, vai lá no Telegram e coloca Contato CISI. E aí você entra nesse grupo que a gente vai fazer toda a recepção, tá bom? Vamos Tá bom. continuar. Ralf, eu lembrei de um tópico importante aqui. Por favor. Tá no seu tempo ainda. Nós vemos o Messias muitas vezes relacionando alguma moléstia que a pessoa vive que tinha com um pecado, como consequência do pecado, como se tem lá em Deuteronômios, né, que existem as consequências dos nossos erros. Então, por muitas vezes nós vemos o Messias falando que a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Então, nisso aí a gente percebe a diferença do conceito, né, de arrependimento do Techuvá para o arrependimento que a gente aprende no sistema religioso. Então, o perdão, como nós lemos em Provérbios, aquele que confessa e abandona o pecado alcança a misericórdia. Então, o perdão, ele está condicionado ao abandono, à mudança de vida. Essa mudança de vida, isso aí já vai levar a um outro assunto, que seria uma representação, um simbolismo, uma cerimônia, né, que é o batismo, que é seguido do arrependimento, que indica que a pessoa seguiu esse caminho de arrependimento, de techuvá. Então, muitas vezes nós vemos o próprio Messias falando, olha, como aquele caso do tanque de Betesda, né? O Messias foi lá, curou um homem que estava lá no tanque de Betesda, falou, não fala para ninguém, se aglomerou uma multidão ali, o Messias saiu pela tangente, mas depois ele encontrou esse homem no templo e falou, você já está purificado. Então, vá e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Então, ou seja, ali ele estava diretamente condicionando relacionando o pecado, um erro, uma transgressão, com uma consequência e já deixando claro, olha, você precisa mudar. Porque senão, se te aconteceu isso e você não aprendeu, você não entendeu, vai acontecer coisa pior. Então, a Techuvá, ela está condicionada a uma mudança. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, porque como o irmão Kalel falou, todos nós estamos em Techuvá. Então, não se desespere, irmão. Você não está sozinho, todos nós aqui estamos no mesmo caminho, todos nós estamos em techuvá diária e, infelizmente, né, nós estamos presos nesse corpo, nesse mundo, estamos na diáspora e é difícil fugir, mas é um empenho, por isso que o techuvá faz parte, é um tema central na vida de todo homem, de toda mulher que decide seguir com o Criador, porque é um negócio constante. A gente peca a todo momento, em pensamento, em atitude, em palavra, em intenção, né, do coração. Se a gente faz uma tzedakah, por exemplo, para uma pessoa, a gente está fazendo algo positivo, mas o nosso coração, o nosso desejo é mostrar superioridade ou mostrar para as pessoas que nós estamos sendo caridosos e tal, nisso nós pecamos. Então, e é algo comum, né, de se cometer, de se fazer, é algo que não é intencional, porque nós somos condicionados, mais uma vez, na diáspora, a nossa cultura, a forma que nós somos ensinados, nós somos criados, nós somos educados, nós fomos criados para agir, para pensar dessa forma. Então, é uma mudança de mente mesmo, de nos voltar para o contexto original, contexto das escrituras. E, bom, estamos juntos nessa caminhada. Era mais isso que eu queria acrescentar. Da Rabá, irmão More Fábio.